A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos dando início à nossa quinta lição da nossa aula especial sobre escatologia no Sermão das Oliveiras, ou Sermão Escatológico de Cristo. O título de hoje é Esteja Preparado, Cristo pode demorar a vir. Já vimos que o nosso tema principal, que começa no capítulo 24, versículo 36 a 44, que foi a aula passada, ela continua na lição de hoje, principalmente nas três parábolas que iremos ver, porém hoje iremos ver apenas só duas parábolas que nós iremos ver hoje. Há dois temas importantes, duas coisas importantes que percebemos nessas parábolas é que elas têm dois grupos, um grupo fiel e um grupo infiel. Um grupo que está pronto e um grupo que não está preparado. E aí eles terão dois destinos distintos, opostos, porém, sobre esses destinos, iremos deixar para a nossa próxima aula, na próxima semana. Hoje iremos ver, de maneira especial, um subtema dessa aula, que é a possível demora de Cristo, né? Pelo menos 3 vezes vai se repetir esse tema. Mateus 24, 48, Mateus 25, 5 e 19 irá enfatizar uma possível demora de Cristo. Então, a vida de Cristo ela é inesperada, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, só que ao mesmo tempo, dentro dessa tensão de não sabermos o dia, de não sabermos a hora, parece que Cristo está demorando. É como o apóstolo Pedro falou de alguém escarnecendo. Cadê Cristo? Será que ele não vai vir? Cadê ele? Por quê? Já era para ter vindo já? E Paulo vai dizer que é como um ladrão, né? Não sabemos a hora que ele vai vir. Então, ou seja, nós temos esse tema inesperado e ao mesmo tempo parece que ele está demorando. E como devemos estar? Como podemos estar pronto? Uma das coisas que nós precisamos entender nisso é o que está escrito na parábola do servo fiel ou infiel. Peraí, não são dois servos? Um servo fiel e prudente e outro servo fiel ou infiel e imprudente? Aparentemente. Mas quando lemos o texto, parece que Cristo está dizendo que aquele mesmo servo pode ter em duas situações. Então, parece que ele fala dois servos, mas ao mesmo tempo ele fala de um servo só, dando duas situações para este mesmo servo. Ele vai dizer que se esse servo foi encontrado fiel, cuidando bem daqueles aos quais o seu Senhor colocou os seus cuidados, esse será bem-aventurado, ou seja, será muito feliz, abençoado. A ideia bem-aventurada é essa ideia de quão feliz, quão abençoado é. E aí ele vai colocar esse servo fiel, vai colocar a esse servo fiel todos os cuidados, ou seja, vai cuidar de todos os bens, todos os bens do seu Senhor. Por outro lado, esse mesmo servo, se ele não for encontrado fiel, mas for sendo encontrado infiel e agindo de maneira insensata, espancando os seus companheiros servos, os seus conservos, for ali viver uma vida de bebedeira, bebendo com os beberrões, e de repente, porque ele achou que o seu Senhor está demorando, lembra que nós falamos agora há pouco do tema principal dessa sessão, dessa parte aqui, que é a possível demora de Cristo. Então esse servo é infiel, achando que o seu Senhor vai demorar, então ele passa a agir de uma maneira errada, tem um relacionamento errado com o seu Senhor. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai dizer, esse servo infiel vai ser colocado no destino dos hipócritas. A palavra hipócrita, no grego hipócrites, traz a ideia de alguém que está usando uma máscara, como no teatro grego, fingindo um papel que não é. Então vai ter o mesmo destino e ali haverá fogo e ranger de dentes. Melhor, haverá ranger de dentes. Mas, pois bem, o que você percebe aqui nessa parábola é como nós nos encontramos ou como nós agimos diante daqueles que estão debaixo dos nossos cuidados. Veja que a parábola ela está chamando a atenção para o relacionamento com os conservos, ou com os companheiros servos. Parece que ele está falando aqui da nossa relação como irmãos. Que cuidado estamos tendo com os nossos irmãos em Cristo? Que tipo de relacionamento nós estamos tendo com eles? E aí a pergunta principal, talvez seja a ideia principal desse texto,
Como você está cuidando do seu irmão? Que tipo de cuidado que você está tendo? Você está tendo um cuidado realmente fiel com ele? Ou você está desprezando, está nem aí para o seu irmão? O que você está fazendo? Essa parábola parece que está nos advertindo quanto à necessidade de estarmos em constante alerta acerca do nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. E se Cristo voltasse hoje, você estaria cuidando bem dos seus irmãos? A parábola ela chama atenção principalmente para as pessoas que estão no cargo de liderança, que estão cuidando de alguém. Mas todos nós fomos chamados para servir uns aos outros. Então a parábola, ela de maneira secundária, ela chama atenção para todos nós. Todos nós precisamos estar cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros de maneira fiel, porque este relacionamento com o nosso próximo, de alguma maneira, reflete o nosso relacionamento com Cristo. E aí nós, de alguma maneira não, reflete o nosso relacionamento com Cristo. E a parábola das 10 virgens irá falar sobre esse relacionamento com Cristo. Mais uma vez, aqui, principalmente no versículo 5, é enfatizado uma possível demora. Fala de 10 virgens, né, ali no casamento oriental, a ideia daquele casamento, como era formado. E aí há 10 damas de honra se preparam para um cortejo, para esperar o noivo. E nesse cortejo o noivo demora, isso era comum o noivo demorar, porém 5 prudentes estavam, ou sensatas, estavam preparadas, haviam levado o azeite para essa demora, e 5 loucas ou insensatas não haviam levado este azeite, não havia colocado azeite de reserva. Mas a ideia aqui é que um grupo estava preparado para este atraso, para essa demora. Outro grupo não estava preparado. O primeiro grupo acompanhou o noivo e entrou nas bodas do casamento, do casamento. E o outro grupo ficou de fora, não estava pronto, não estava preparado. E aí, quando volta, bate na porta e o noivo diz: não conheço vocês. Esse resumo para nós entendermos algumas coisas que essa parábola ensina. A primeira delas é que o preparo parece que é individual, é intransferível, nós não conseguimos transferir. O meu preparo eu não consigo transferir para outra pessoa. Então é impossível isso acontecer. A segunda coisa que nós percebemos é que nós devemos estar prontos para a qualquer momento Cristo voltar. Mesmo que isso acarrete demora, devemos estar prontos para esta vinda. Agora, como é que nós podemos estar prontos? Qual é a lição principal da parábola? Na minha concepção, quando o noivo ou aquela pessoa que se aproxima das 5 virgens loucas e diz: abra a porta, e aí eu quero, antes de chegar a essa lição, quero lembrar aqui, veja que não há uma segunda oportunidade, como alguns imaginam, como alguns pensam. A volta de Cristo ali fechou a oportunidade. A oportunidade de estar preparado é hoje. Se você não estiver preparado hoje, e se Cristo voltar hoje, e se você não estiver preparado hoje, não haverá uma segunda chance. Então, parece que Cristo não está voltando, parece que Ele está demorando. Tome cuidado de não estar pronto. Não haverá uma segunda oportunidade. Ele vai vir como juiz, como iremos ver na próxima semana, na próxima lição. Mas como é que nós podemos estar preparados? A pessoa que chega aquelas 5 virgens insensatas, loucas, quando ele pede para entrar, ele vai dizer: eu não conheço vocês. Apesar de não ser o verbo aqui, gnosco, é o verbo ioda,
que também traz a ideia de conhecimento, mas parece que a ideia de conhecimento está ali por trás. A ideia de conhecer, principalmente no pensamento hebraico, está muito mais do que saber quem é a pessoa, mas traz a ideia de relacionamento. Por isso que nós temos aqui esse título aqui, Relacionamento com Cristo. Aquele noivo ou aquela pessoa que apareceu à porta não sabia quem era aquela pessoa. Mas interessante é a construção gramatical desta frase. A ideia é que aquela pessoa não conheceu no passado e não continuava conhecendo. Ou seja, nunca conheceu aquela pessoa. Em outras palavras, nunca teve um relacionamento com aquela pessoa. Se nós entendermos essa parábola como sendo de pessoas que professam o nome de Cristo, ele está dizendo, vocês estavam esperando a minha vinda, mas vocês não se relacionaram comigo, vocês não tiveram uma intimidade comigo. Por isso que vocês estão fora, vocês não estavam prontos para a minha vinda. Nessa possível demora, vocês não estavam prontos, porque vocês não se prepararam da maneira correta. E qual é a maneira correta? Um relacionamento com Cristo. E aí, meus queridos, você irá perceber uma coisa, de que nós devemos estar prontos a qualquer momento para a vida de Cristo. Se ele demorar, devemos estar prontos para esta vida de Cristo. E esta vida de Cristo, ela é em qualquer momento. Esta vida de Cristo, ela pode até demorar, mas devemos estar prontos. E nós estamos prontos tendo um relacionamento com Cristo. Aí você pode voltar para a parábola anterior, que falava do servo prudente ou fiel, ou do servo imprudente e infiel. Veja que, juntando as duas parábolas e invertendo, nós percebemos de que o nosso relacionamento com Cristo atinge diretamente o nosso relacionamento com o nosso próximo. Ao estarmos preparados em um relacionamento com Cristo constante, diário, um relacionamento que é baseado na fé, que surgiu a partir do momento que conhecemos Cristo como nosso Salvador, irá refletir no relacionamento com o nosso próximo. Uma frase do apóstolo João, ele vai dizer que ninguém pode conhecer a Deus e odiar o seu irmão. Então perceba que o relacionamento com Cristo ele é demonstrado, ele é evidenciado no relacionamento com o nosso próximo. Cristo pode demorar, mas precisamos estar preparados, vivendo um relacionamento constante com Cristo, refletindo com o relacionamento com o nosso próximo. Guarde bem isso. Que o Senhor te abençoe. O Senhor te guarde.